Olá, sexto ano, bom dia, good morning, como vocês estão? Estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho dessa metodologia que nós vamos usar essa semana e até que as nossas aulas voltem à normalidade. Nós passaremos a usar esse canal do YouTube para postar para vocês todas as aulas, tá bom? Que vocês teriam presenciais na escola. E nós vamos seguir o nosso horário de aula. Então, hoje, segunda-feira, vocês teriam uma aula de redação, duas aulas de ciências e duas aulas de inglês. É por isso que nós vamos seguir nesse vídeo com essa sequência de aula. Vocês vão assistir uma aula de redação com a Miss Cristiane, vão assistir uma aula de ciências com a Miss Val e uma aula de inglês com o Mr. Steffley. Então sigam o vídeo que vocês verão então essas três aulas em sequência. Estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo quando essas aulas, o minuto e os segundos exatos que essas aulas começam nesse vídeo. Caso você tenha necessidade de voltar nesse vídeo em algum outro momento, reassistir aos conteúdos, ok? Você pode voltar e reassistir quantas vezes você quiser. Por isso nós escolhemos o canal no YouTube como uma ferramenta para levar essas aulas até vocês. Porque numa live essas aulas não ficariam registradas, não ficariam gravadas e a dinâmica seria um pouco mais complicada. Por isso nós escolhemos aqui o vídeo no YouTube, porque assim fica salvo, você assiste quando você quiser, quando você puder e realiza as nossas atividades que são propostas. Então, muita atenção nos vídeos que a partir de hoje serão publicados diariamente, sempre às 9 horas da manhã, tá ok? Aqui no nosso canal no YouTube. Por isso, se inscreva, tá bom? Ative aí o sininho para que você possa receber os vídeos sempre que a gente postar, sempre que a gente subir aqui, você receba as notificações, tá bom? Boa aula para vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Cristiane. Agora, nesse momento, eu vou falar com vocês sobre as nossas atividades de redação. Nós iremos seguir o horário normal de aulas, ok? Então, na segunda-feira, nosso primeiro horário é de redação. Para essa videoaula, eu vou precisar que vocês estejam com o livro didático em mãos, tudo bem? Será uma atividade. As nossas atividades dessa aula serão do livro didático de vocês. Então, eu vou estar explicando, vou estar lendo algumas questões com vocês. Fiz um levantamento aqui de possíveis dúvidas que vocês possam vir a ter. Vou estar falando aqui com vocês, tudo bem? Vamos lá, então. Eu preciso que vocês abram o livro de vocês na página 78, tá? Então, aqui, para se comunicar melhor. 30/3/2020, ou seja, segunda-feira, nosso primeiro horário é redação. Tudo bem? Vamos lá. Nessa primeira parte aqui dessa atividade, nós iremos falar um pouquinho sobre diálogo. O que é diálogo? É uma maneira que você tem para se comunicar. O diálogo ele pode ser feito oralmente, eu falo com a pessoa, com um grupo de pessoas e as pessoas me respondem, ou essa pessoa me responde. Então, isso é um diálogo, é uma maneira que você tem para se comunicar. Quando você está dialogando, quando você está falando, você precisa ter o quê? Então, pensem aí uns segundinhos. Você precisa ter conhecimento das regras gramaticais, se o texto não estiver pronto, e você precisa focar também nos sinais de pontuação, né, nos sinais gráficos. Quais são eles?
travessão, ponto final, vírgula, pontos de interrogação, exclamação, reticências, tá? Por quê? Porque essas pausas e esses sinais, eles te indicam quem está falando, quem virá falar em seguida. Nós fazemos constantemente em sala de aula as leituras dinâmicas. Né? Se alguém tiver esquecido, o que é leitura dinâmica? Leia até o ponto e o colega que está atrás de você ou na sua frente, depende, né, do dia que nós organizamos a sala, dá sequência na leitura. Parou no ponto, o colega dá a sequência. Nós fizemos já várias vezes essa atividade, né, em alguns momentos perderam-se, né, na leitura, perdeu o foco, por quê? Porque às vezes estava prestando atenção em outra coisa, enfim. N motivos. Não é o caso aqui, nós fazemos esse levantamento. E fica para as leituras dinâmicas que nós estivermos fazendo posteriormente nas aulas presenciais. Então vamos lá, meninos. Falamos aqui um pouquinho sobre diálogo. Relembramos aí a questão da leitura dinâmica. Por quê? Porque eu quero que vocês façam essas leituras em casa, essa leitura em voz alta. Então eu quero que vocês façam essa leitura do conto O Rei Sapo, desse trecho, que vocês já leram em literatura, nós lemos juntos, inclusive. Depois tem esse outro fragmento aqui, que é um diálogo também, só que aqui já é da Branca de Neve e Sete Anões, tá? E que são as outras atividades. Então vamos voltar aqui, né, para essa parte aqui. Eu quero que vocês façam, só voltando aqui na leitura, eu quero que vocês façam essa leitura dinâmica com alguém que esteja aí próximo de você. Ah, tá meu pai, tá minha mãe, tá minha tia, enfim, quem estiver aí com você nesse momento de quarentena. Para você ir treinando e não perdendo a questão da oralidade. Ficar muito tempo sem ler em voz alta, você acaba esquecendo, né, algumas coisas, vai ficando para trás. Tá? Então eu quero que vocês façam isso. Isso faz parte da atividade que você está fazendo aí em casa. Eu não estarei olhando, né, nem acompanhando, mas eu acredito que todos farão esse compromisso, né, consigo e fará essa leitura dinâmica, essa leitura em voz alta, tá? Para treinar a oralidade, a pontuação, ok? Aqui nós temos os exercícios propostos que o livro traz aqui para vocês, né? Ele tem aqui. Então, tem a número 1. A número 1 está pedindo para você analisar o trecho, tá? E em seguida, o que você vai colocar? A fala dos personagens. Aí você vai responder: a fala dos personagens são apresentadas pelo narrador ou os personagens aparecem dialogando? Então você vai responder. Número 2, que personagens aparecem dialogando nessa parte da história? Então quem tá estabelecendo esse diálogo? É o rei, é o sapo, é uma menina, é um menino, é um príncipe, enfim. Quem revela para o leitor que a voz ouvida pela princesa era de um sapo? Então aqui, sempre que eu venho falando com vocês sobre questão de enunciado, aqui você vai marcar apenas o quê? Uma dessas alternativas. Por quê? Porque o meu enunciado aqui, ele tá fazendo referência a quê? A algo que esteja no singular, tá? Número 4. Sublinhe no texto as palavras e expressões que indicam a voz do narrador e enunciam a voz dos personagens. Ah, professor, o que é isso? Né? Expressões que indicam a voz do narrador. O narrador é quem conta a história, não é? Então, aqui você vai procurar aqui no texto orações que façam referência a esse narrador. Então, aqui eu vou já falar um aqui com vocês, como exemplo. Ah, és tu? Disse ela. Desculpa, gente. Esse disse ela, ele tá fazendo referência a quem? Vou pegar aqui. Ao narrador. Então, aqui eu já vou sublinhar aqui. E aí, né, na sequência, vocês irão procurar outras orações que indicam o quê? A voz do narrador. E anunciam a voz dos personagens. Então, aqui foi, disse ela,
vem em seguida uma fala, né? Eu estou chorando por causa da minha bola de ouro que caiu no fundo do poço. No número 5, você vai estar assinalando, né? Assinale o sinal de pontuação empregado para indicar a fala dos personagens. Novamente, você vai marcar apenas um sinal, ok? Então, aqui no número 6, tem esse diálogo aqui que faz parte do conto Branca de Neve e Sete Anões. Quero que vocês leiam aí em casa, em voz alta, para treinar a oralidade, tá? A questão de pontuação, a questão dos acentos. Muitas das vezes o pessoal lê sem pronunciar os acentos. Tem que pronunciar, tá? Aí aqui vem o enunciado. Nesse texto, o sinal de pontuação é empregado para indicar a fala dos personagens a assinar. Então, de novo, meninos, eu estou falando de singular, ou seja, eu vou marcar apenas o quê? Uma alternativa. Em seguida, aqui vem uma explicação, né, falando sobre a questão do narrador e das aspas. Em uma narrativa, as falas, né, diálogos dos personagens podem ser indicados ou separados da fala do narrador por travessão ou aspas. Por meio do diálogo, os fatos de uma história são contados com menor participação do narrador, dando ao leitor a impressão de estar observando diretamente a conversa entre os personagens. Tudo bem? Então, aqui ele traz aqui para você, esse parágrafo, essa questão da utilização do travessão e das aspas. Aqui você vai colocar em prática isso. Então, observe que o diálogo abaixo foi escrito sem esses recursos. Que recursos? Travessão e as aspas. No caderno de quê, gente? No caderno de redação. Sei. Você vai fazer o quê? Você vai transcrever. Desculpa. Você vai reescrever, deixa eu apagar aqui. Você vai reescrever utilizando os travessões ou aspas. Só frisando aqui, meninos, que essa atividade é no caderno de redação e sei, tá? Às vezes o pessoal faz umas confusões, tá? E não, é para fazer no caderno de redação. Então, aqui você vai reescrever utilizando o quê? Os travessões ou as aspas. Então, você vai ler esse texto aqui. Vou pedir para que vocês façam leitura dinâmica, em voz alta, e vai reescrever no caderno de redação, utilizando travessões ou aspas. Tranquilo? Aqui em seguida, tem uma atividade que é para você observar a tirinha e responder as questões. Quando fala assim, observar, significa que você vai ler. Você vai observar, você vai ler e você vai o quê? Interpretar. Você está atrasado de novo. Não pude fazer nada. Tá legal. Qual é a desculpa? Qual é a desculpa essa noite? Você não vai acreditar, mas aqui tem um diálogo aqui entre quem? A Helga com o Agar. Então aqui na letra A tá pedindo para que você marque aqui uma dessas alternativas que demonstre que a Helga demonstra estar o quê? Irritada com o Agar, porque ele atrasou o quê? Novamente. Então você vai procurar aqui onde que ele faz essa justificativa de atraso. Tudo bem? Na letra B, vimos que as falas dos personagens podem ser indicadas pelo emprego de aspas ou travessão nos diálogos das narrativas. Observe a tirinha e identifique o recurso empregado para indicar a maioria da fala dos personagens. Então, foi as aspas, foi a travessão ou foram os balões? E aqui na letra C, reescreva os diálogos da tirinha empregando travessão ou as aspas para indicar a fala dos personagens. E essa atividade que você vai fazer aqui, tá? Aqui tem uma breve explicação
sobre a questão das expressões nas falas em histórias em quadrinhos. Então, falo dos balões, né, que é o que cada balão representa. Isso aqui eu quero que vocês observem aí sozinhos, tá? No momento de descanso, se vocês quiserem, quero que vocês façam as observações de vocês, que isso aqui em sala nós iremos falar mais detalhadamente, tudo bem? Agora aqui, nós temos aqui produção escrita. Tá? Essa atividade aqui é uma atividade que eu vou cobrar para casa. Eu vou estar explicando no próximo vídeo. Tudo bem, meninas? Bom dia. Nós vamos começar nossa aula de ciência sobre relações alimentares e ecológicas. Nós já começamos esse capítulo, né? Agora nós vamos terminar. Nós vimos cadeia alimentar e teia alimentar. Na cadeia alimentar, o que é? Lembra? Nós já estudamos. A cadeia alimentar ela é uma sequência alimentar de organismos que vão sendo interligados. Então, eu tenho o produtor, vou ter os consumidores. Então, o consumidor, ele se alimenta do produtor. Esse que se alimentou do produtor é considerado consumidor primário. Geralmente, eles são herbívoros. Todos são herbívoros. Lembra que nós vimos que tem os animais herbívoros, carnívoros e onívoros. O consumidor que se alimenta do consumidor primário é chamado consumidor secundário. E isso a gente vai montando a nossa cadeia alimentar. Além do produtor e consumidores, nós temos também os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Eles realizam a decomposição da matéria orgânica. Outro exemplo de cadeia alimentar aí para vocês. Eu tenho os produtores, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Então, eu tenho lá um alimento, depois eu tenho um ratinho que vai comer esse alimento, que é o do produtor, a cobra que vai comer o rato, consumidor secundário, o gavião que vai comer a cobra, que é consumidor terciário. Qualquer um desses que, quando morre, tem a realização dos decompositores, que realiza a decomposição da matéria orgânica, reintegrando ao solo, e isso volta para os produtores em forma de sais minerais. E o que é teia alimentar? A teia alimentar, ela é um conjunto de várias cadeias alimentares de um ecossistema interligados. Então, eu vou ter vários produtores e vários consumidores que essas cadeias que são montadas nessa teia são interligados. Só para lembrar vocês que nós vimos isso aqui na nossa última aula, que foi sobre a fotossíntese. Quando eu falar na cadeia alimentar, que tem que os nutrientes eles reintegram no solo pela ação dos decompositores, essas substâncias vão ser reintegradas no solo juntamente com a água, as raízes absorvem e isso é levado até lá na folha, que ela capta a luz solar e o gás carbônico e realiza a fotossíntese, que é a produção de alimento da planta. Aí na tela vocês estão vendo a imagem que vocês têm no livro de vocês. E por último, na semana passada, nós passamos o trabalho sobre as relações ecológicas, para vocês fazerem um trabalhozinho, para a gente poder terminar esse capítulo. As relações ecológicas são as relações existentes entre os seres vivos e esses seres vivos com o meio ambiente que eles vivem. Elas podem ser de duas formas, harmônicas e desarmônicas. As harmônicas é quando duas espécies são beneficiadas. Essas espécies podem ser indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. As desarmônicas são quando uma espécie ela sai em vantagem e a outra vai ficar no prejuízo, ela vai ficar prejudicada. Também pode ser indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes.
nós temos aí a primeira relação ecológica, que também o livro de vocês trazem, é as sociedades. O que é as sociedades? São agrupamentos de indivíduos ou seres de uma mesma espécie que elas vão formar grupos e vão cooperar entre si. Qual que é o intuito dessa cooperação? É o benefício para o grupo. Os indivíduos dessa sociedade, eles têm dependência física uns dos outros, mas eles, dentro do grupo deles, eles têm divisão de trabalho. Exemplo disso, nós temos os cupins, as formigas e as abelhas. Lá na página 52, vocês vão ver que nós temos mostrando os cupins. Eles têm o cupim operário, o cupim soldado, a rainha e o rei. Então, eles têm uma divisão de trabalho e eles trabalham em benefício de um todo. A próxima relação ecológica, nós temos a colônia. A colônia, ela é uma relação ecológica entre seres vivos da mesma espécie, em que os indivíduos eles vão unir fisicamente e cooperam entre si. Eles são ligados um no outro, tá? Eles vão viver bem em conjunto e ter uma divisão também de trabalho. Essa vida em colônia, ele vai facilitar a reprodução, vai aumentar a proteção e a chance de conseguir alimento. Então, entre os seres que vivem em colônias, nós temos os corais, as caravelas e algumas algas. Próxima relação ecológica, nós temos a protocooperação. A protocooperação, ela é uma relação ecológica em que os seres vivos acontecem entre espécies diferentes. Os dois indivíduos eles vão ser beneficiados, porém, um não depende do outro para viver. Então, é uma associação não obrigatória, na qual as duas espécies serão beneficiadas. Exemplo, o caranguejo, o eremita, o pássaro, o palito e o crocodilo, o anu e o gado e os insetos polinizadores. Lá no livro de vocês, ele traz exemplo do gavião carrapateiro e uma capivara. Então, o que o gavião faz? Ele vai se alimentar dos parasitas que vivem no corpo da capivara e assim os dois têm benefícios, né? A capivara ela é beneficiada porque ela fica livre dos parasitas e o gavião acaba tendo o alimento. Os dois vivem independente. O gavião, se ele quiser não se alimentar dos parasitas, procurar outro animal, ele vai conseguir sobreviver sem problema nenhum. Então, nós temos essa vantagem na protocooperação. Aí, coloquei exemplos para vocês do panguro e da anêmona, do peixe-palhaço e da anêmona, e do jacaré e o pássaro palito. O livro de vocês também traz o exemplo da anêmona do mar e o caranguejo ermitão. A próxima relação ecológica harmônica, nós temos o mutualismo. O que é o mutualismo? É a associação entre indivíduos de espécies diferentes. Ela é necessária à sobrevivência dos participantes. Então, os dois são beneficiados. Qual que é a diferença do mutualismo para a protocooperação? Não mutualismo, um depende do outro para viver. Na protocooperação, não. Eles podem viver uns separados do outro, mas no mutualismo, não. Eles são dependentes um do outro. Exemplo aí, nós temos os fungos, que vão se associar às algas, e eles acabam sendo considerados um único organismo, e os fungos nas raízes dos vegetais, né, as micorrizas, que vão assimilar substâncias
para ajudar na absorção dos nutrientes pela planta. E também nós temos lá no livro de vocês, traz exemplo do cupim, que no interior dele, do intestino dele, nós temos os protozoários que ajudam eles a digerir melhor a madeira. Aí nós vamos com a relação harmônica ainda, o comensalismo. O comensalismo é a associação em que duas espécies, a comensal é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício. Então, no caso, nós temos o tubarão e a rêmora. No comensalismo, nós temos vários exemplos na natureza. A orquídea também é um exemplo. No caso da rêmora, ele se alimenta dos restos alimentares do tubarão. Então, a rêmora ela é beneficiada, pois ela obtém alimento. O tubarão ele não vai sofrer nem prejuízo e nem é beneficiado, né? Então, não vai interferir na alimentação dele. O inquilinismo. O inquilinismo eu coloquei aí para vocês, mas no livro ele não traz falando sobre o inquilinismo. O inquilinismo ele é a associação em que apenas uma espécie, o inquilino, se beneficia. Ele procura abrigo ou suporte no corpo de outra espécie, que nesse caso vai ser chamado de hospedeiro, mas sem prejudicá-lo. Coloquei como exemplo a orquídea, que vai viver lá em cima, lá no alto, no caule das árvores. O interesse dela é a obtenção de luz, mas ela não traz prejuízo para a planta. E o João de Barro, né, que utiliza o galho de uma árvore para poder fazer a sua casinha e utiliza lá morando. Aí nós vamos agora para as relações desarmônicas. O que são as relações desarmônicas? São aquelas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes, em que há prejuízo. Então, a primeira aí nós temos a competição. A competição ela pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Ela ocorre pela disputa de alimento, luz, água, pela fêmea na hora da reprodução. Nós vamos ter essa disputa. Nós temos vários exemplos aí de competição. O parasitismo é outra relação desarmônica. Ele é caracterizado pela espécie que se instala no corpo de um outro e dela ele retira a sua nutrição. Então, causa-lhe danos, né? Podendo prejudicar a sua saúde ou até mesmo levar à morte do indivíduo que está sendo parasitado. Exemplo aí comum é o piolho, né? Na cabeça de algumas crianças. Então, o piolho ele é um parasita. Ele vai sugar o sangue, pegar os nutrientes que ele precisa e, na sequência, a pessoa que fica com piolinho, ela vai ficando doente. Outro exemplo que eu coloquei para vocês é o caso do carrapato nos nossos animaizinhos, no cachorro, no gato. Então, ele acaba sugando o sangue, pegando os nutrientes para ele e o animalzinho pode ficar doente. Mas nós temos as verminoses, né? Que é o verme que fica lá no intestino. O livro de vocês, na página 55, ele traz também falando sobre isso. Então, é muito importante a higiene pessoal, né? O cuidado, o que a gente já está fazendo, que é lavar bem as mãos, né? Lavar bem os alimentos. Então, esse cuidado que nós temos que ter também para evitar os parasitas. Outra relação desarmônica aí, nós temos o predatismo. Essa é a interação de um indivíduo
de uma espécie que ela é chamada de predador com o indivíduo de uma outra espécie que é chamado presa. É o que a gente vê lá na cadeia alimentar, predador e presa, um animal se alimentando de outro. Então, no predatismo, nós temos vários exemplos, né? Então, nós temos exemplo de uma ariranha, quando ela pega um peixe para se alimentar, uma coruja, quando ela pega um rato, uma cobra, o gavião, né? A onça, o leão. Então, quando eles caçam o animal e se alimentam dele. A camuflagem. Aí nós temos, no finalzinho do livro, nós temos os mecanismos de sobrevivência, que são considerados mecanismos especiais. Aí nós temos a camuflagem e temos o mimetismo. Lá no livro de vocês, na página 56 e 57. Lá na 57, nós temos lá falando sobre a camuflagem. O que é a camuflagem? É uma estratégia na qual um ser vivo ele vai tornar-se semelhante a algum componente do ambiente. Aí eu coloquei nas imagens, eu tenho o bicho-pau, na imagenzinha aí do lado, que você nem percebe que não dá para ver o pássaro. Temos um lagarto na areia branca, então ele bem se assemelha, e depois nós temos uma borboleta, uma mariposa, próximo a uma folha, as folhas, e ela se camufla bem. Então é uma estratégia de defesa também do animal para sobrevivência, para captura de alimento. E por último nós temos o mimetismo. O mimetismo é uma estratégia que algumas espécies têm de assemelhar-se a um outro ser vivo de uma outra espécie, certo? Ela vai servir como aviso. Geralmente, alguns animais têm cores fortes, eles contêm substâncias tóxicas ou um sabor desagradável. Então, o ser vivo vai lá, imita aquela coloração ou aquelas características para poder se defender, né? Para não virar alimento aí de outro ser vivo. Lá no livro de vocês, ele traz exemplo da salamandra, do dorso vermelho e do tritão. Então, a salamandra, ela apresenta coloração vermelha alaranjado, que torna a cor semelhante à do tritão, que é um animal venenoso. Então, com isso, elas não são predadas. Então, um animal vem, vê a coloração dela, não usa ela para alimentar. E aí, na nossa próxima aula, na aula de terça, nós teremos a resolução das atividades. Então, para isso, eu preciso que vocês façam as atividades do livro da página 61, 62, 63 e 64. Lembrando que o exercício número 3 é para vocês copiar e responder no caderno, que é quando voltar às aulas eu irei vistá-lo. Todas as atividades serão vistadas, tá? Mas essa do caderno também. Tudo bem, galera do sexto ano? Passando aqui hoje para trazer a atividade de vocês dessa semana, atividade de inglês. Então, todos os alunos do Colégio Athletics vão estar agora trabalhando com essa nova forma de conteúdo. A gente vai ter também no YouTube, para ficar mais fácil o acesso para vocês, e a hora que vocês quiserem entrar, já vão estar salvos os vídeos. Para essa semana, eu preparei o conteúdo em slides, então vocês vão ter que repassar o conteúdo desse slide para o caderno, desenvolver os conteúdos, e quando retornarmos às aulas, eu vou vistar o caderno de vocês. A gente vai ter uma sequência de 3 vídeos. O primeiro vídeo vai ser esse, que a gente vai estar trabalhando com os conteúdos primeiramente. O segundo vídeo ele vai trazer atividades sobre os conteúdos que a gente viu nesse vídeo inicial. E o terceiro vídeo vai ser o vídeo de correção das atividades, certo? Então vai ser uma sequência organizada referente aos conteúdos. Então, para vocês do sexto ano, eu preparei 2 conteúdos super tranquilos de serem trabalhados, certo? Mesmo que longe da escola, longe do professor,
O primeiro conteúdo vai ser sobre definite and indefinite articles. Como vocês podem ver nos slides, a gente vai estar trabalhando com artigo definido e indefinido. O artigo definido, para a gente começar, o definite, ele é representado por the, o THE, que a gente vê muito na língua inglesa, que é representado em português por o, os, a e as. Então, em português a gente tem 4 formas e em inglês a gente tem uma só. A gente usa o definite article para especificar coisas. Então, nós temos os for examples aqui. The zebra is black and white. A zebra é preta e branca. Então, eu estou especificando a zebra, the zebra. Assim como o próximo exemplo. The notebook is organized. The boys are happy. The girls are exhausted. Então é um conteúdo assim que a gente tem que prestar atenção para não cometer erros pequenos. Porém é super fácil de estar trabalhando. Então se eu quiser formular uma frase super pequenininha, eu posso falar the car, o carro, certo? Não é um exemplo que eu coloquei aqui, porém super tranquilinho da gente formular. O próximo slide já está trazendo os indefinite articles, que seriam os artigos indefinidos. Em inglês, nós temos a e an, certinho? Vocês já viram em alguns exercícios. E o a e o an, eles têm o mesmo significado. Um ou uma. Então, o que vai diferenciar os dois? Eu vou usar before consonant, antes de consoante, and before vowel, antes de vogal. E eles são usados para general things, para casos gerais, não para especificar coisas. Então, eu vou ter o primeiro exemplo. She is an architect. Ela é uma arquiteta. Eu sei que é uma porque eu usei she no início, ela. Mas o an, independente se for um ou uma, ele só está aqui porque architect começa com vowel, com vogal, letra A, certo? Então é essa palavra que eu tenho que avaliar na minha frase para saber se eu vou colocar o a ou an. Exemplo seguinte, engineer, também começou com vogal, an. Próximo, has a long trunk. Long, que vem logo depois, por exemplo, se fosse um espaço, uma lacuna, certo? A próxima palavra seguinte seria long. Long começa com L, então A. E o próximo, small, começa com S. Ou seja, 2 exemplos de consoante, eu obrigatoriamente tenho que usar o A. Super facinho de trabalhar, prestem atenção nos exemplos para conseguirem fazer tranquilinho os exercícios no vídeo seguinte, certo? É super bacaninha de ser trabalhado, super fácil. Passando para o próximo, a gente vai ter um link entre 2 conteúdos agora. Parts of the house, definite and indefinite articles. Na partes da casa, eu tenho uma coluna que vocês vão trabalhar em inglês e a tradução na frente. Então, leiam essa coluna, avaliem o conteúdo, repitam, escrevam no caderno, não deixem de escrever certinho e avaliem tanto esse slide quanto o slide seguinte. Então, eu utilizei as partes da casa e o artigo para dar um complemento na minha frase também. Então, o primeiro que eu fiz foi The kitchen in my house is very big. A cozinha da minha casa é muito grande. The laundry is dirty. A lavanderia está suja. Do you have a dining room in your house? Você tem uma sala de jantar na sua casa? Do you have a backyard? Você tem um quintal? Então é isso aí, galera. Avaliem as frases, trabalhem bastante para conseguirem fazer os exercícios no vídeo seguinte. Tchau, tchau. Tudo bem, galera do 6º ano? Como eu havia dito no vídeo anterior, esse vai ser um vídeo com slides sobre atividades, exercícios, sobre o conteúdo da aula anterior, do vídeo anterior. Definite, indefinite articles and parts of the house. Então, são exercícios super fáceis, certo? Estão relacionados aos exemplos que foram dados no slide anterior. Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Nosso primeiro exercício vai ser sobre o conteúdo de articles, certinho? Então, aqui, exercises articles. Number 1. What is the article used to specify things? Write 2 examples using it. Então, qual que é o artigo usado para especificar coisas? Escreva 2 frases utilizando esse artigo, certinho? Então, além de falar qual artigo que é, vocês vão ter que colocar 2 frases, montar 2 frases usando esse artigo. E a number 2, what are the articles used for general things? Write 2 sentences using it. Então, vocês vão falar qual é o artigo usado
para casos gerais e, da mesma forma que o anterior, escrever 2 frases utilizando esses artigos, certinho? 2 exercícios super facinhos. Próxima parte, ainda sobre os artigos, vocês vão completar na number 3, complete the sentences using the indefinite articles, usando os artigos indefinidos. Então, vocês têm que avaliar, lembra a palavra. Então, se ela começa com vogal, eu uso um tipo de artigo. Se ela começa com consoante, eu uso outro tipo de artigo. Avaliem direitinho esse esquema, certinho? Para não errar. Volta no slide anterior, no vídeo anterior, analisa os exemplos, que é super tranquilo de completar esse exercício. O exercício seguinte é sobre as partes da casa. Super simples também. A número 1 pergunta. Na verdade, diz: make a drawing of your house and give name to the rooms. Vocês vão fazer um desenho da casa de vocês, certo? E vocês vão identificar quais são os rooms, os cômodos da casa. A number 2, how many rooms are there in your house? Quantos cômodos tem na sua casa? Or apartment, ou apartamento sem problemas. What is your favorite part of the house? Number 3. Então, qual a sua parte da casa preferida? Esses exercícios, assim como os conteúdos, vocês vão ter que passar para o caderno, certinho? São conteúdos fáceis, exercícios pequenos. Então, qualquer dúvida é só voltar lá no vídeo anterior, no slide anterior, que vai ter as explicações, vão ter os exemplos para estar ajudando vocês. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai fazer a correção desses exercícios. Até mais!